Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa e também de redação aqui no YouTube, pessoal. E a minha missão neste vídeo é mostrar para você a redação que eu usei no Enem de 2021. Eu, professor Anderson Magalhães, sentei lá no dia da prova do Enem, eu me inscrevi no Enem como um aluno, como vocês, e fui lá fazer a prova do Enem, normal. Tanto as questões objetivas quanto a redação. Eu fiz o Enem em 2020 e eu fiz o Enem em 2021. Tudo bem, pessoal? Se liga aí, galera. Inclusive, com a bolsa do Enem, eu ingressei no curso de Ciências Contábeis. Sou professor de língua portuguesa, mas resolvi fazer uma outra graduação de Ciências Contábeis. E aí, usando a nota da redação do Enem, consegui uma bolsa integral, bolsa de 100%. Pessoal, se liga aí. Eu vou mostrar para vocês a redação, então, que eu tirei 960. O que eu vou te mostrar aqui? Os critérios, como que aparece, né? Muitos de vocês vão fazer o Enem pela primeira vez e não sabem como que o Enem lá, como que o INEP fornece as notas. No Enem, para a redação, você tem 5 competências. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho aí alguns vídeos explicando um pouco sobre as competências. Mas, basicamente, a competência 1 é se você tem uma boa linguística, então uma boa escrita. Estou falando bem resumido aqui, tá? A competência 2 é o entendimento do tema. A competência 3 é a sua coerência das ideias ali na argumentação. A competência de número 4 é a coesão do seu texto, o entrelaçamento das ideias. E a competência 5 é a proposta de intervenção. Isto é, a proposta que visa solucionar ou amenizar o problema que foi ali oferecido para você no tema da redação do Enem, tudo bem? Então veja só, eu vou te mostrar aqui como que o INEP te apresenta as suas notas e vou te apresentar também a minha redação, a redação minha aí do professor Anderson Magalhães no Enem 2021, redação nota 960, tudo bem? E de antemão te digo aí, cara, eu só não concordo com a nota que eu tive na competência 5, tá? O que acontece? Eu tirei 960 pontos, eu perdi 20 pontos na competência 1 e 20 pontos na competência 5. Os 20 pontos da competência 1, realmente eu não concordo. Era para eu ter gabaritado a competência 1. E a competência 5, depois que eu vi a redação, depois que o INEP lançou a redação, aí sim eu verifiquei que eu cometi um erro. Eu vou mostrar para vocês o erro que eu cometi lá na proposta de intervenção. Faltou lá um dos elementos da minha proposta, tudo bem? Tranquilo? Mas a redação ficou quase perfeita. Se tivesse colocado esse elementinho aí, poderia ter brigado pelo 1000 na redação. Vamos lá, pessoal. Vamos então ver aqui como que o INEP vai te mostrar essa nota, né, do Enem. Antes, te apresentando o tema do Enem 2021 foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, beleza? Um tema aí que não acho dos mais fáceis, né, em relação aos últimos temas aí do Enem, mas também não era um tema difícil, tá? Mas também não era dos mais simples. Olha só, pessoal, é assim que vai aparecer para você quando você fizer a sua redação, vai passar ali alguns meses, e aí o Enem, o INEP, né, a gente fala o INEP, o instituto lá que produz ali, que faz todos os cálculos e tudo mais, faz a correção, eles vão te mandar a nota ali por competência. Então vem aqui, ó, não sei se dá para ver direito aí, mas aqui são seus dados pessoais. Então aqui o número de inscrição, meu nome, meu CPF, né? E aí vem aqui, ó, competência 1. Olha só, tá vendo? Competência 1. Cada competência vale 200 pontos. Na competência 1, dos 200 pontos, a nota tá aqui, ó. De 200 eu tirei 180, tá vendo? 180. E aí tá dizendo ali, ó, que eu atingi 90% da pontuação prevista na competência 1. Eu demonstrei excelente domínio da modalidade escrita formal da língua e de registro.
Desvios gramaticais, eu tive desvios gramaticais aceitos de forma excepcional, tudo bem? E não foram reincidentes. Então, eu tirei 180 pontos. Já na competência 2, olha aqui, ó, eu tenho aqui a competência de número 2, eu fiz a totalidade, ó. Na competência 2 eu fiz 200 pontos. E 200 pontos na competência 2. Eu gabaritei, eu fiz 100% na competência 2, ó. Eu atingi 100% da pontuação prevista na competência 2. Eu desenvolvi, está dizendo aqui, ó, desenvolvi o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentei excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos avançando. Depois nós temos a competência de número 3. Então temos lá competência de número 3. Eu também gabaritei a competência número 3. Fiz 100% dos pontos na competência 3, ó, 200 pontos. Cada competência são 200 pontos, tá, pessoal? Cada competência 200 pontos. Competência 1, 200 pontos. Eu fiz 180 dos 200. Na competência 2, vale 200, eu fiz 200. Na competência 3, vale 200, eu fiz 200, gabaritei. Tá dizendo aqui, ó, na competência 3, ó, 100% da pontuação. Defendi o ponto de vista. Meu texto apresentou informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria, ou seja, os argumentos selecionados estão organizados e relacionados de forma consistente com o ponto de vista defendido. Tá. Competência 4, galera. Na competência 4, eu também somei o total. Fiz 200 pontos na competência 4. Aqui, ó, 200 pontos. Então, o que eu fiz na competência 4? Articulei bem as ideias, os argumentos, as partes do texto, apresentei repertório diversificado de recursos coesivos. Tá? Então, na competência 4, eu também fiz 200 pontos. E na competência 5, que é a proposta de intervenção, eu fiz 180 pontos. Olha aqui, ó. Fiz 180 pontos. Tá vendo? Eu elaborei uma excelente proposta de intervenção, só que faltou dos elementos, tá? Tudo bem? Faltou um dos elementos ali da proposta de intervenção, tá? Então, tá ali as minhas notas. Então, eu tirei 960, eu perdi 20 pontos na competência 1, que eu não concordo, vou mostrar a redação para vocês, e perdi 20 pontos na competência 5, que aí sim, de fato, realmente, um dos elementos ali da proposta de intervenção faltou mesmo, beleza? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora aqui a minha redação do Enem 2021, que foi uma redação que eu fiz baseada em modelos. Eu tenho aqui no meu canal modelos prontos de redação, modelos prontos de parágrafo de introdução, modelos prontos de parágrafo de desenvolvimento, modelos prontos de parágrafo de conclusão. Eu tenho aqui também conteúdo aqui no nosso canal referente à estrutura da redação do Enem. Então, você, com os vídeos aqui do canal, você consegue se preparar muito bem para a sua redação, de forma gratuita e bem tranquila aí. Inscreva-se aqui no canal do professor Anderson Magalhães, porque por meio de uma didática simples, prática e objetiva, eu estou mostrando. Eu sentei lá para fazer a prova. E detalhe, pessoal, eu fiz essa redação aí, olha só, eu vou até anotar aqui para você não pensar que eu estou, olha só, 50 minutos. Por que eu consegui fazer essa redação em apenas 50 minutos e tirar 960 na redação? Por quê, pessoal? Porque eu utilizei modelos prontos. Então, em 50 minutos, eu consegui fazer uma redação padrão 960 no Enem, que é uma excelente nota. Ah, não é o 1000, professor. Não é 1000, mas é muito perto do 1000. Né? É muito perto. Para uma redação feita em 50 minutos, tá excelente. Né? Porque eu usei modelos prontos de parágrafos. Os modelos que eu usei aqui são modelos que eu tenho aqui no meu canal. Beleza? Então vamos lá. Vamos avançando aí. Vamos ver a nossa redação então. Lembrando aqui, ó, com a minha nota, olha só, tá ali, ó, nota final 960, tá vendo? Nota final 960.
E aí eu fiquei, deixa eu ver se eu estou na frente, ó, eu fiquei ali, ó, na faixa de acima de 900 pontos, que representa um total só de 4,7%. 4,7% dos candidatos. Tá ali, ó. 4,7%. Tem muita gente que diz, faz modelo pronto, todo mundo copia. Pois é, só que só 4% tiram acima de 900. Então pode copiar meus modelos, não tem problema. Porque são milhões de pessoas que fazem o Enem. E apenas 4%, tá ali, ó, tá provado aí, ó. Apenas 4,7% tiram acima de 900. Então fique tranquilo. Pode usar meus modelos prontos à vontade aí, porque você vai usar aqui, daí o cara do Piauí lá vai usar, daí o cara lá do Maranhão, o cara do Rio de Janeiro, o outro de Santa Catarina. Não tem problema. São milhares de corretores. Fique sossegado. Pode usar o modelo pronto à vontade. Tranquilo? Beleza? Vamos avançando aí. Olha só. Então tá aí, ó, folha de redação aí, ó, para você ver. Fiz a introdução em... Esse aí tá a introdução, tá? Introdução em 5 linhas, olha aí, ó. Ó, 1, 2... Opa, pera lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Pegar o marca-texto. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa é a introdução, ó. Ali tá meus dados, né? Meus dados aqui, ó. Eu fiz questão de mostrar aqui para você na prática, ó. Anderson Cardoso Magalhães, sou eu, olha lá, ó. Número de inscrição, CPF, data de nascimento, minha assinatura, tá vendo? Tudo ali, é tudo meu. Tá? Para mostrar para você que isso aqui é a realidade. Modelos prontos do professor Anderson Magalhães, eles funcionam na prática. Tá? Então, em 50 minutos, uma redação no padrão 960. Beleza? Olha só o texto aí, ó. A introdução. Em A República, eu vou diminuir só o meu tamanho aqui, ó. Vou diminuir o tamanho aqui que eu tô aqui para não ficar te atrapalhando. Olha lá. Ops! Olha lá. Olha que legal, né? Então vamos lá, fiquei pequenininho, ó. Em A República, e eu tenho essa introdução aqui no meu canal, tá, pessoal? Eu tenho essa introdução pronta aqui no meu canal. Em A República, deixa eu trocar aqui a caneta. Em A República, o filósofo grego Platão idealiza uma sociedade livre de desordens e problemas. Uma sociedade livre de desordens e problemas, na qual o povo trabalha em conjunto para resolver todos os impasses. Ó, primeira frase. Na minha introdução, pessoal, eu sempre faço 3 frases. Nessa primeira frase, eu trago um repertório que seja conectado ali ao tema. Por isso, os modelos prontos são bons. Porque geralmente esse repertório é o repertório chamado repertório Coringa, que é um repertório que já vai se adaptar a diversos temas, a qualquer tema do Enem, né? O tema do Enem vai ser um problema da nossa sociedade, então essa primeira frase do A República, ela vai servir para qualquer tema do Enem. Por isso a importância de você saber os modelos prontos do professor Anderson Magalhães, tá? Agora, olha a segunda frase, é quando eu vou fazer a contextualização, olha lá. Fora da ficção, na realidade brasileira odierna significa moderna, verifica-se o oposto das ideias de Platão, visto que a invisibilidade, lembra que o tema é a invisibilidade? Aí, entre parênteses, eu coloquei, ó, o que é a invisibilidade? A ausência de registro civil, fecha parênteses, dificulta o pleno exercício da cidadania. Ponto final, tá vendo? Agora eu vou para a última frase, na qual vou antecipar os argumentos, a nossa chamada tese analítica. Então veja só que eu vou ter na última frase agora os argumentos. Ó. Nesse diapasão é preciso analisar os entraves que englobam a problemática que persiste em virtude da omissão estatal, e da falta de debate. Olha só, então a omissão estatal, a omissão estatal e a minha falta de debate são os meus argumentos. São os argumentos que eu estou usando para indicar que a invisibilidade
acontece na sociedade brasileira. E esse problema acontece em virtude desses dois fatos, da omissão do Estado e também da falta de debate. E aí, o que acontece? Consequentemente, se a omissão estatal eu citei primeiro na minha tese, então aqui é a minha tese, ó, nesse diapasão, a partir de nesse diapasão, ó, vou até marcar nesse diapasão em verde. Eu vou marcar tudo em verde, a tese toda em verde, tá? Ó, nesse diapasão é preciso analisar os entraves que englobam a problemática, que persiste em virtude da omissão estatal e da falta de debate. O que acontece? Ali em verde é a minha tese explícita, ou seja, na qual eu trago os argumentos, tá? Trago os argumentos. Consequentemente, a omissão estatal terá que estar no desenvolvimento 1 e a falta de debate no desenvolvimento 2. Então, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar da omissão estatal. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar da falta de debate. Tranquilo? Beleza? Vamos então para o desenvolvimento 1, desenrolar essa ausência estatal. Vou ficar maior de novo, ó. Olha lá, ó, grandão, professor. Olha só. Então, esse agora é o D1, desenvolvimento 1, na qual eu vou falar do quê? Da omissão estatal. D1 é omissão estatal, beleza? Vamos lá. Aí eu começo lá o parágrafo, ó. Inicialmente, a ineficiência do Estado, tá vendo? Eu já uso sinônimo aqui, ó. A ineficiência do Estado é um complexo dificultador. Nesse contexto, Thomas Hobbes, ó, vou utilizar um repertório. Isso aqui é um modelo pronto, tá, pessoal? Esse parágrafo eu tenho pronto aqui no canal. Thomas Hobbes defende que o governo é responsável por organizar a sociedade. Isso aqui é uma frase que eu já tenho como modelo pronto. Por organizar a sociedade e garantir o bem-estar coletivo. Contudo, devido à precária atuação dos escalões de comando da máquina pública, cria-se um universo de aproximadamente 3 milhões de pessoas sem registro de nascimento no país. Professor, de onde você tirou esses dados aqui? De onde você tirou que existem 3 milhões de pessoas sem registro de nascimento no país? Eu não decorei esses dados. O que acontece? Lá em 2021, no tema do Enem, você tinha vários gráficos que aí ele dava, se eu não me engano, por regiões. E aí eu somei tudo e calculei quantas pessoas estavam sem registro no Brasil. E aí eu cheguei ao número de 3 milhões e usei isso na redação. Tá? Então, olha só. Nessa seara, a ausência estatal pode ser comprovada em decorrência da não aplicação, e não fiscalização dos dispositivos legais que, em vigor há mais de 2 décadas, concedem a gratuidade para a emissão da certidão de nascimento. Professor, como é que você sabe que existem dispositivos legais que estão em vigor há mais de 2 décadas? Há mais de 2 décadas. Como é que você sabe? Porque também isso era falado lá nos textos motivadores. Ele não falava explicitamente. Ele falava que a lei tinha sido publicada, se eu não me engano, em 1990 e alguma coisa, e aí eu usei o fato, né, invertido. Em vez de citar o ano, para não ficar falando exatamente aquilo que está no texto motivador, em vez de falar de uma lei, essa lei foi publicada no ano tal, igual está lá no texto motivador, não. Eu fiz, então, a subtração, e aí eu achei quantos anos eu encontrei, né, o valor que essa lei está publicada há mais de 2 décadas. Então, usar os textos motivadores para argumentar é importante, mas você tem que saber fazer. Você não pode usar o texto motivador de forma ali ipsis literis na sua redação, ou seja, copiar o texto motivador. Mas você pode pegar um dado e inverter esses dados e colocar na tua argumentação no seu texto.
Exemplo, se ele fala assim, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ele fala assim, 30% no texto motivador fala assim, 30% das pessoas da sociedade no Brasil são mulheres. Aí, se ele fala isso no texto motivador, o que eu vou falar na minha redação? Eu vou falar que 70% são homens. Entendeu? Então, você sempre usa um contraponto ali. Beleza? Tranquilo? Então, se ele fala que a lei foi publicada em 1997, como hoje estamos em 2023, eu não vou falar, então a lei publicada em 1997. Não, eu falo assim, a lei publicada há mais de 25 anos, entendeu? Para não ficar repetitivo em relação aos textos motivadores, tá? Então se liga nisso aí, dá para usar os textos motivadores, mas tem que saber fazer, da forma como eu estou explicando. Então tá lá, dessa forma a estabilidade social é mitigada e garantias básicas, como o acesso a programas de assistência, são cerceadas. E aí eu fecho o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá aí para você. Vamos avançando para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Ó. Ademais, a escassez de discussões, ó. Veja que esse é o segundo parágrafo de desenvolvimento, é o D2, é a falta de debate. Eu vou tratar aqui da falta de debate, né? Só que em vez de citar lá no meu tópico frasal, né, de eu falar falta de debate, eu falo o quê? Escassez de discussões. Eu uso sinônimos, né, para não ficar repetitivo, tá? Então, olha só. Ademais, a escassez de discussões acerca do impasse colabora para a sua manutenção. Logo, é válido trazer à tona a teoria da modernidade, ó. Aqui, ó, teoria da modernidade. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal aqui, na qual eu explico a teoria da modernidade, tá? Logo, é válido trazer à tona a teoria da modernidade, esculpida pelo filósofo alemão Jürgen Habermas. Gosto muito da teoria dele, gosto bastante, eu sempre uso o Habermas nas minhas redações. Esculpida pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, pois este ensina que, por meio dos regimes democráticos contemporâneos, podem se estabelecer diálogos, capazes de solucionar problemas de qualquer área do corpo social. Dessa maneira, o silenciamento da sociedade civil diante de uma multidão de invisíveis, eu coloquei invisíveis entre aspas, óbvio, né? Porque essas pessoas, elas são pessoas que estão na nossa sociedade, nós as enxergamos, mas para fins de registro, elas não são vistas, né? Elas são invisíveis. Então, dessa maneira, o silenciamento da sociedade civil diante de uma multidão de invisíveis o silenciamento emerge como uma das origens do problema e contribui para a sua perpetuação, uma vez que, sem discussões produtivas sobre o assunto, torna-se inatingível a busca pela harmonia entre direitos e obrigações daqueles que não possuem documentação. Assim, finalizando o parágrafo, um amplo debate social se impõe com vistas a atuar nas raízes dessa questão. Então, aqui no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe, então, aí argumentei que precisamos debater, discutir esse tema, porque temos aí Habermas afirmando que o debate na modernidade, o debate nas democracias faz com que nós possamos resolver os problemas da nossa sociedade, tá? E agora, por fim, temos a conclusão. E aqui sim, na conclusão, faltou ali, ao meu ver, eu falhei na proposta de intervenção, um elemento faltou, eu vou mostrar para vocês. Foi o único erro da redação. Essa redação é uma redação 980. Então vamos lá. Urge, pois, esse pois aqui entre vírgulas é portanto. Ele vem depois de um verbo, tá vendo? Urgir é de urgência, né? Então urge, pois, que medidas... Esse é o tópico frasal da conclusão, tá, galera? Tópico frasal.
gente pode chamar assim de tópico frasal ali da nossa conclusão. Forçando aí, podemos chamar disso. Urge, pois, que medidas estratégicas sejam adotadas para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso à documentação que comprove a sua existência. Para isso, agora começa, o Ministério da Cidadania é meu agente, Vou marcar em verde os elementos da minha proposta de intervenção, tá? Marcar em verde. Ou não, vou marcar em azul bebê. O Ministério da Cidadania é meu agente. Ministério da Cidadania. Não, verde fica melhor? Verde fica melhor, né? O amarelo. que indecisão. Marcar em verde. O Ministério da Cidadania é meu agente. Em parceria com os cartórios e tabelionatos de registro civil, qual que é a ação? Deve fiscalizar a efetivação de todos os registros de nascimento. Tá vendo? Então, eu tenho agente e tenho ação. O agente é o Ministério da Cidadania. A ação deve fiscalizar a efetivação de todos os registros de nascimento. Por meio, eu gosto sempre de colocar o meio ou modo, que é um dos elementos, tá? Sempre gosto de colocar o meio ou modo. Eu gosto de colocar essa expressão por meio de, para ficar bem claro para o examinador. Então, olha só. Por meio de uma parceria público-privada. E agora a finalidade, com a finalidade de todas as crianças nascerem com o devido registro notarial. Ponto. Então eu tenho que ter, veja bem, eu tenho que ter agente. Quem vai fazer? Eu tenho que ter a ação que será feita. Eu tenho que ter o meio ou modo. Eu tenho que ter a finalidade. O que está faltando aí, galera? Está faltando detalhamento de qualquer um deles. E aqui está a minha falha, né? Lá na hora da prova, lá, eu acabei esquecendo de detalhar. Informação a mais ali, né? Ficou faltando detalhamento. Veja que eu vou te mostrar que eu fiz outra proposta. Eu fiz 2 propostas. E as 2 eu fiz sem detalhamento. Tá? Por isso ficou 180 pontos aí, né? Na minha... Até era para ser 160, se fosse olhar assim, né? Teria que ser 160. Mas um dos examinadores, ele acabou, porque são 2 examinadores do Enem. Um deu 200 pontos nessa proposta de intervenção, o outro deu 160. Aí, fazendo a média, ficou 180. Mas, na verdade, tinha que ser 160, porque realmente está faltando detalhamento, tá? Mas, de qualquer forma, lá na competência 1 não era por ter perdido o ponto, não. Então ficou elas por elas, né? Na verdade, a redação 960 ficou... A redação final, a pontuação final, ficou 960 dessa minha redação. Então o que acontece? Eu teria que ter perdido ponto só na proposta de intervenção. Tá? Então, de fato, 960 seria uma nota justa aí. Foi a nota justa mesmo. O INEP acertou na minha nota. Olha só. Eu fiz outra proposta de intervenção, mas sem detalhamento de novo. Olha aqui, Tais ações devem contar com apoio também do, olha aqui, Ministério Público, agente. Este que, ao meio, por meio de ações civis públicas, ação realizará os registros civis de significativa parcela dos indivíduos que constam no mapa da invisibilidade. Com o objetivo, aqui a finalidade, com o objetivo de reduzir com a maior brevidade possível os índices de pessoas atingidas por esse flagelo social, tá vendo? Então, tem o agente, o Ministério Público, tem a ação, realizará os registros civis de significativa parcela dos indivíduos, tenho a finalidade, com o objetivo de reduzir os índices de pessoas atingidas, e tem o meio, por meio de ações civis públicas. Então, fiz 2 propostas de intervenção e, na verdade, as 2 estão sem detalhamento. Por isso, aí realmente... teria que ser 160 pontos na proposta de intervenção, tá? Faltou o elemento de detalhamento. Por exemplo, poderia detalhar ali o agente. É sempre mais fácil detalhar o agente. Poderia colocar o Ministério da Cidadania como garantidor, né, dos registros civis das pessoas que não têm condições,
ou o Ministério Público como defensor dos direitos individuais e coletivos. Se eu tivesse feito isso, era nota 1000 a redação. Era nota 1000, hein? A redação seria nota 1000. Se eu colocasse assim, ó, o Ministério Público como garantidor dos direitos individuais e coletivos, pronto. Se eu tivesse colocado o detalhamento da ação, essa redação aqui que eu estou lendo para você seria nota 1000. Beleza? Só esse pedacinho aí faria a redação ser nota 1000. E aí, pessoal, para finalizar, eu gosto sempre de finalizar a redação com uma frase otimista, ó. Destarte, cabe à sociedade olhar para a questão com mais empatia, pois, como escreveu Leminski, em mim eu vejo o outro. Beleza? Pessoal, então tá aí uma redação que, se eu tivesse colocado ali só o detalhamento do agente, por exemplo, Ministério Público como defensor dos direitos, dos interesses individuais e coletivos, pronto, seria o detalhamento do agente. Essa redação que eu li para vocês seria nota 1000. Mas como faltou, então eu coloquei 4 elementos ali, ficou uma redação 960. Galera, uma redação aí baseada em modelos prontos, uma redação em que eu fiz em 50 minutos na prova, porque eu também fiz a prova do Enem, né? Eu fiz ali a parte de linguagens, fiz a parte também de humanas, né? Que consome bastante tempo para resolver as questões. Com isso, até consegui aí nota, e estou cursando Ciências Contábeis de forma gratuita pela nota do Enem, mas aí a redação eu fiz 50 minutos, acredito que por isso esqueci do detalhamento aí, e era para a redação ser nota 1000 no Enem, né? Então, mas tranquilo, depois eu tento de novo aí, vamos ver se a gente consegue. Galera, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido esta aula, espero que você tenha gostado da minha redação que eu fiz no Enem de 2021, nota 960. Estamos juntos? Um grande abraço, tchau, tchau, fui! Inscreva-se aqui no canal do professor Anderson Magalhães, tchau, galera! Compartilhe com seus amigos!